Opa! Juntos, 11h59, vamos de live com o meu arqui-inimigo e amigo, Aderval Barros. Vamos bater um papo aqui sobre o futebol pernambucano, brasileiro e mundial. Vocês todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos com a gente. Vamos conversar sobre as final de ontem na Copa do Brasil, belo jogo, finalmente. Eu não gostei do primeiro não, lá em Itaquera. Gostei desse. Esse agora eu achei uma final bem legal. Vou chamar o Aderval aqui pra gente conversar. Deixa eu ver se ele viu o jogo, né? Se ele assistiu a partida de ontem. Foi dela. Tudo bem aí? Tudo Deixa eu bem. ajeitar aqui meu cabelo, né? Tá com bastante talco, né, amigo? Hã? O talco tá aumentando, né? Não, pô. Ah, sim, o talco é aqui, né? É, aí sim. Tá É aumentando que bastante. agora é o seguinte, o cabelo tá caindo, eu tô ficando careca e se lascou Aí tudo. complicou de vez, complicou de vez. É, Você viu, tava viu na o jogo ontem, velho? Vi. Ô, Jogo bem. Léo, eu não tenho nenhuma simpatia pelo Flamengo e muito menos pelo Corinthians. Ah, Nenhuma, né? Eu não gosto nem de falar desse povo. Mas, bicho, sei. quem gosta de futebol, né? Rapaz, eu fiquei tão aceso e terminou o jogo e eu não. Lá vendo, acompanhando, entrega de medalha, vê que merda, entrega de troféu. Eu fiquei vendo. Que Não, negócio da porra. não, dá- Arretado. não dava vontade de Arretado. parar, não. Era pra não Não. terminar, né? Era pra não Né? terminar, né? Foi legal. Foi um crime o primeiro jogo ter sido 0-0, né? Foi. Foi um crime, né? Foi. E ontem foi emocionante demais. O time do Flamengo sobrou no primeiro tempo e foi engolido no segundo tempo, né? É verdade. E o empate acabou sendo o resultado justo. E as cobranças de pênaltis, né? Foram de uma forma que eu acho que o Flamengo não poderia perder aquele título. Foi muito honroso o Corinthians, mas eu acho que o título acabou sendo muito merecido, né? Porque o Flamengo é muito bom time, né? É. Que coisa boa ver o Flamengo jogar. Muito bom, muito bom. Ô, Deva, Eu, eu eu tomei uma entrevistei. injeção ontem. Eu estava precisando dessa injeção, viu? Porque eu estava desanimado demais. Eu tive o prazer de, ao longo desse tempo inteiro, que você também tem mais do que eu, inclusive, entrevistar muita gente, né? A gente tem essas benécias da profissão, que é conhecer mais a fundo as pessoas que são voltadas para futebol. E eu tive o prazer de entrevistar o Dorival Júnior, numa entrevista Sim. longa, quando ele esteve aqui no Esporte. Ao término da entrevista, eu falei para o Dorival, cara, eu tenho batido papo com muita gente interessante no futebol, mas fazia tempo que eu não batia um papo tão interessante como esse que a gente está tendo aqui agora. Você, muito em breve, vai estar no top 10 do Brasil, pode ter certeza. Não demorou muito, o Dorival foi bater no Santos, foi bater no Internacional, e quando ele esteve aqui no Internacional, eu fui entrevistá-lo outra vez, eu falei, não disse? Ele começou a rir. É uma figura fantástica. O Dorival é sobrinho do Dudu, aquele volante que fazia com a Ademir da Guia, Do meio-campo do Palmeiras. Palmeiras, na academia de 73, 74. E ele tem histórias fantásticas para contar. Amadureceu bastante no caso do Neymar, né? Aquela história Foi. dele com o Neymar, eu acho que ele cresceu bastante. E hoje merece estar onde está, porque Ele tem um registro negativo agora nessa ida dele para o Flamengo, né? Registro negativo do ponto de vista de quem enxerga, né? Porque tem uma versão de que ele não devia ter saído do Ceará, né? Mas eu, na condição dele, eu sairia. Talvez eu não tivesse feito da forma que ele fez, mas eu sairia, entendeu? Eu sairia. Mas mesmo assim é só um registro. Eu acho que não 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 empana a vida compromete. dele. Não empana, não empana. Ele quebrou um pouco, e eu fui um desses caras que defendeu essa tese de que brasileiro precisava estudar futebol, os treinadores precisavam estudar futebol. Os treinadores brasileiros, eles estavam no lugar certo, na hora certa, e viravam treinadores. Os treinadores da Europa, não, eles estudavam, eles queriam fazer a diferença, porque o brasileiro, o manancial de jogadores no aspecto técnico do Brasil é muito grande. Então, o que acontecia? Se você está no lugar certo, na hora certa, o time encaixou, você vira treinador. Vide aí o Renato Gaúcho, que é um cara que não entende nada de tática, de organização, de time, nada. Mas ele fala a linguagem do boleiro, tem uma boa equipe
que acompanha ele, ele faz o time dele chegar aos resultados que ele está querendo, que ele está necessitando. E quem me disse isso, Adeval, foi Paulo Roberto Falcão. Eu entrevistando o Falcão ali no Downtown Pier, aquele Downtown do centro, do Tito, a gente batendo um papo, eu falei, ô Falcão, por que é que a gente não revela treinador? Você pode observar, jogador tem de monte, né, lá fora, mas treinador brasileiro lá fora, a gente conta nos dedos da mão, né? A gente vai contar Evaristo Macedo lá atrás, a gente vai contar Filipão no Chelsea, Filipão na seleção portuguesa. Luxemburgo, né? Um período, né? No Real Madrid, vamos contar com o Luxemburgo lá. E reza a lenda que quem acabou com ele foi Paulo Campos. Lembra de Paulo Campos, o doido que era técnico do Náutico? Era auxiliar técnico dele, bateu de frente com os nativos, bateu de frente com o Raul. Aí lascou. Lascou o Luxemburgo lá no Real Madrid. Mas enfim, eu perguntei para o Paulo, por que a gente exporta tão pouco? Ele disse porque os treinadores de lá estudam futebol. Eles se preparam para serem treinadores de futebol. Eles não estão no lugar certo, encaixam um time e vão ser treinadores, não. Como eles não têm os craques que a gente tem aqui, eles lá têm que se reinventar sempre. Aí veio essa leva de portugueses aqui para o Brasil, né? E eles mostram isso aí que o Falcão estava falando. Né? Se chega o Jorge Jesus, encaixa o Flamengo e faz o Flamengo jogar barbaridade. Mas precisava ter um contraponto de um brasileiro dizer, peraí, pô, mas aqui também tem brasileiro que estuda futebol e que não é treinador por acaso. E aí surgiu o Dorival Júnior, que eu acho que mostrou isso aí, né? Ô Léo, mas esse portuguesinho lá do Corinthians também é um bom treinador. Vitor porque Pereira, ele tirou sangue de pedra desse time do Corinthians. Pô, né? Ele complicou um pouco no primeiro tempo, porque ele colocou o Corinthians no 3-5-2. Né? Ele quis surpreender, meteu 3 zagueiros lá e travou o Corinthians. No segundo tempo ele desfez, e no que desfez o Corinthians soltou, né? Mas observe, se a gente eliminar o gol que o Corinthians tomou aos 7 minutos, o esquema dele suportou o restante do primeiro tempo. Entendeu? Por milímetros, né? Por centímetros. Sim. Porque o gol do De Arrascaeta tinha destruído o Corinthians de vez. Não, mas aí... Ok, mas aí, veja, nós temos que ressaltar a qualidade individual do time do Flamengo também. Sim, o primeiro gol é o retrato disso, pô. Sim. Como é que os caras fazem um gol daquele? Né? O Felipe Luiz, o De Arrascaeta, para Everton Ribeiro, para o Pedro, E se você observou, Devo, uma coisa que eu estava vendo com o Luca aqui, eu estava assistindo a partida com o Luca. Aliás, eu me lembrei ontem na transmissão do susto que você deu em Luca, cara. Você estava comentando um jogo, certa vez, e Luca estava do meu lado, né? O jogo do Náutico, e Luca é o rubro doente, e ele roendo as unhas. Aí eu passei a mensagem para todos. Deva, provoca aí, e diz que tem um torcedor, Luca, que tá roendo as unhas vendo o time dele jogar. Aí tu vai e fala na transmissão. Luca estava do meu lado. Quando tu diz, ô Luca, para de roer as unhas aí, cara, você tá nervoso. Ele toma um susto. Como que esse cara tá falando comigo? Como é que ele tá me vendo? Ele tá me vendo? Eu lembro da história. Mas, Léo, só para concluir a raciocínio é o seguinte. Aí você encontra Pedro, que olha de frente de um monstro, que é aquele goleiro do Corinthians. Só que aquele é um monstro, não é verdade? Aí ele consegue dar um toque na bola antes do cara chegar nele, pô. Mas preste atenção, que no jogo de Itaquera tem um lance muito parecido, mas muito parecido, em que Pedro entra pelo lado esquerdo, do lado esquerdo das cabines de imprensa, do mesmo ângulo. Quando ele vai bater na bola, ele tenta a cavadinha por cima do Cássio. O Cássio é muito grande. Aí ela vai na rede pelo lado de fora. Nesse jogo, quando a imagem aparece, eu falei, ih, déjà vu, parte 2 a missão, vai pegar o... Aí ele dá por debaixo do Cássio, cara. Foi. Muito inteligente. Matou o goleiro. Matou. Mas veja, passado isso, porque ali foi um susto que o Corinthians tomou, eu acho que o esquema do português deu certo. E acho que aí ele se sobrepôs ao técnico do Flamengo no segundo tempo. Sim. Acho que o técnico do Flamengo mexeu muito e mexeu errado. Né? A primeira mudança que ele fez eu não faria, Léo. Porque eu acho que o treinador, ele aparece demais quando ele muda e o time melhora. Eu acho não. Isso é não. Isso é o básico. Uma coisa comum no futebol, o básico, né? E o do Flamengo ontem, ele mexeu e o time caiu de produção, né? O time do Corinthians conseguiu se superar, e o que prevaleceu foi a qualidade do elenco que o Flamengo tem. Porque aí você tira
O Pedro, e você bota o Cebolinha. O Pedro é melhor? É. Mas o Cebolinha é um inferno na vida de qualquer time, né? Contra qualquer time. Ele né, puxa a marcação, ele é um cara que é muito inquieto. Né? Então, é esse registro que eu queria fazer em relação especificamente ao jogo de ontem. A qualidade técnica do time do Flamengo é melhor, o grupo é melhor e é por isso que o Flamengo acabou merecendo a sensação que eu tenho às vezes quando você treina um time como o Flamengo, Adeval, é que o problema é que não tem gente demais, cara. Se você olha para o banco e você não vê muita opção, você fica quieto. Você fica quieto e reza, né? E mexe ali, conversa com alguém, faz alguma coisa. Quando você tem muita opção, você tem o Marinho aqui, se eu boto o Marinho em diagonal, entrando pela direita, batendo de perna esquerda forte, enviesado, se eu boto o Cebolinha na velocidade, Cebolinha precisando de uma chance dessa para mostrar que não foi eleito à toa o melhor jogador da América do Sul, coisa e tal. Aí você endoida, cara, você tem muita gente para você colocar em campo, né? Verdade. E foi o que aconteceu, eu acho, ontem com o Dorival. O detalhe curioso para mim foi nos pênaltis, porque eu tinha certeza de uma coisa: Cássio pegaria um pênalti. Isso eu tinha certeza. Santos, eu não, apesar dele já ter sido campeão com o Atlético Paranaense, ser um grande goleiro, ninguém discute, mas eu sabia que Cássio pegaria um pênalti. E aí o Cássio pega um pênalti, o primeiro. Cobrado por Felipe Luiz, um dos melhores em campo. Né? Aliás, Felipe Luiz ser banco de René, onde chegamos. Houve uma fase em que o René, lateral esquerdo, foi do Sport, era titular e Felipe Luiz banco. Que é isso? Bom, é danado. Aliás, há quem defenda que Felipe Luiz é melhor do que Alexandre, é melhor do que os caras que estão brigando aí para a seleção brasileira. Eu acho que ele e o Lodi são os dois melhores. Não, eu acho que hoje, o futebol que ele jogou agora, ele é o titular da seleção. Isso eu não discuto, não. Dema, eu não tiraria, eu não trocaria Dani Alves e Felipe Luiz por Danilo e Alexandre, nem na próxima encarnação. São de jeito nenhum. Adeval, tu tem quantas Copas do Mundo presenciais? Presenciais, 7. 7. Eu tenho 3. 4 presenciais. 4 Copas. Amigo, são 4 jogos. São 4 decisões. Acabou. A exceção de 66, quando mataram o Negão lá, deram porrada no Negão o tempo inteiro no Pelé, o Brasil sempre passa na primeira fase, não sobra. Aí vão para 4 decisões. 4 decisões, amigo, são aqueles jogos dela que você tem que olhar para o banco, olhar e olhar, esse aqui resolve, esse aqui decide, tá? O Dunga, quando foi para aquela Copa Mequetrefe lá, que eu estava lá em Joanesburgo, na África do Sul, que ele levou, ao invés de ele levar o Ganso e o Neymar, que estavam voando, começando no Santos, ele foi fazer uma média com um grupo que tinha salvado o emprego dele 2 anos antes. E 2 anos são muito tempo. Muito cara. tempo, né? Aí os caras caíram, o Júlio Batista não estava jogando o que estava jogando antes, o Grafite, meu querido amigo, o Grafite, um grande cara, uma grande figura humana, espetacular. Né? O Grafite também não. Aí olha para o banco, toma um gol lá no bobeira do Júlio César e do zagueiro lá que é doido. Não, o zagueiro maluco, não, do Felipe Melo. Felipe Melo e do Júlio César. Ele toma o gol lá da Holanda. A Holanda vira para 2-1, ele olha para o banco, quem é que ele tem lá para colocar, velho? Esse é o problema. Então, para a Copa do Mundo, cascudo, amigo, cascudo. Dani Alves, para 4 jogos, sobra saúde. Felipe Luiz, para 4 jogos, agora, sobra saúde. Léo, quem foi o monstro ontem foi o tal, eu não gosto muito dele não, porque tem histórico dele aí, que na hora H ele já farrapou demais. Foi o tal do Felipe Luiz. Monstro. Monstro. Não, o Felipe Luiz é o lateral, o cabeludo do meio, como é o nome? Davi Luiz. Davi Luiz. Jogou muito. Jogou demais ontem esse cara. Cara, no jogo passado, o Davi, ele tem uma forma de bater na bola que é bem interessante. Você lembra da Copa do Mundo, no gol que ele faz no Maracanã, que ele bate de chapa na bola de longe, a bola entra. Ele tem um jeito de bater na bola que é muito interessante, porque normalmente zagueiro bate de peito de pé, é pancada, ele bate chapando a bola. E ele acertou uma chapa em Itaquera de perna esquerda, amigo. De perna esquerda, a bola vai na junção da trave, bate no L da trave e não entra. Que é aquilo ali? Eu não levava o Marquinhos, mas o Davi Luiz eu levava. É um grande Marquinhos, jogador. não. Mas eu... ele fez. Foi Davi Luiz e quem? A dupla na última Copa? É esse zagueiro que ele está convocando até hoje ainda. Thiago Silva. Thiago, faça isso não. Thiago não. Não leva Thiago, não. Faz isso não.
Deixa o Thiago. Thiago, O Thiago é um grande Thiago zagueiro. Eu é um espero ter adulto. amadurecido e não chore mais. Só não faça chorar. Mas Ô, deixa Léo, esse cara pra saber. Léo, já foi 14 minutos a gente falando da vida dos outros, Léo. Parece que Mas não tem assunto aqui. deixa eu só tem muito assunto aqui. Deixa eu só concluir lá a história dos pênaltis. Eu falei que o Cássio pegaria um pênalti e pegou, né? Achava, inclusive, que ia reverter. Eu gravei um vídeo antes dizendo que dava Flamengo, acreditava que dava Flamengo. E virei pra Lucas e falei, vou me queimar nas redes sociais. Aí os caras batem dois canhões, pô. O Fagner bate na trave, no travessão. O Santos não pega pênalti. E o Vital bate a bola por cima da trave. E aí o Flamengo bate com o Rodinei, faz o gol. Enfim. Título foi lá. Não, mas observe. Você ganhar um jogo nos pênaltis com um gol de Rodinei É brincadeira, né? é alguém que passou castigo, né? Ô, Deval, tu sabia que eu cheguei a pensar que o Rodinei poderia ser o novo Josimar? Eu olhando para os laterais brasileiros que estavam indo para a Copa do Mundo, Danilo e companhia, eu falei, cara, se Dani Alves não vai... Teve uma fase do Rodinei recente que ele estava jogando muita bola, cara. Aí eu falei, eu lembrei do Leandro, que pediu de convocação, por causa daquela questão do Renato lá. Depois aí o Edson do Corinthians, esse titular, se machucou, sobrou para Josimar. Tá Josimar fazendo gol lá do México, cada gol arretado, entendeu? Eu lembrei, será que o Rodinei vai pintar outra vez? Vamos falar do nosso quintal, Deva, bora? Bora. Cuidar da vida da gente. Rapaz, eu tô até agora com a cabeça inchada por causa de Saulo, cara. Que é aquilo ali? O esporte, Deva, o esporte e a divisão com um goleiro fraco. É impressionante, porque normalmente você tem que ter o goleiro como referência, né? Mas o goleiro do esporte é fraco. Ontem eu tive no Retrô lá, fui ver a Copa Atlântica, mandar um abraço pro pessoal lá, tá muito bem organizado, muito bem feita a Copa, né? Embora os três pernambucanos caíram fora, o Náutico, o Santa Cruz e o Retrô ontem caiu fora também, numa virada no finalzinho do jogo do Novo Horizontino. Mas eu tava vendo lá e perguntei pro Laércio, pô, Laércio, o que aconteceu com o Jean, cara? Os dois goleiros que os times pernambucanos têm na Série B foram terríveis. O Jean, o Náutico, valendo o tempo inteiro, e o Saulo entregou o ouro pro bandido nesse jogo contra o Vasco, né? Não, mas o Saulo, o Saulo não tem culpa, né? Claro que tem. Não. Mas a culpa é de quem coloca ele. A culpa é de quem coloca ele, pô. Coitado, ele é um menino que tá lá tentando fazer alguma coisa. Não, Deva, não confunde com o outro Saulo, não. Esse cara é rodado. Saulo, que é menino, é aquele que fez o gol de cabeça e torceu o joelho. Aquele que da base. Esse não é menino, não. Esse é fraco mesmo, entendeu? Não, e então, a bola pra frente, naquela circunstância, 44, velho. Aí a culpa passa mais ainda a não ser dele, é de quem escala ele, é de quem contratou ele. O problema é que você... Léo, eu fui goleiro, Léo. Eu tenho uma história. Tu quer? Eu fui goleiro. Como é que é, pai? Eu fui goleiro, pô. Deus do céu. O pouco tempo que eu joguei bola, eu era goleiro calceiro, lá em Peixinhos. E daqueles rebotes eu nunca dei. Porque eu aprendi que nunca você dava rebote para frente da área. Né? Nunca você cai nos pés do adversário. Coisas elementares. E o Saulo não aprendeu isso, meu amigo. Eu estava conversando com o Bruno ontem, Dela. O Bruno está aqui, meu irmão. E a gente estava almoçando junto. Abraço pro Bruno, saudade dele. Ele vem escutar, assiste a gente aqui, ele é fã da gente. E aí, Bruno falou assim, eu acho que o Sport tem que insistido mais com o Carlos Eduardo, porque Carlos Eduardo, no histórico dele, já foi melhor goleiro da Série B. Não, então, Léo, o irmão o irmão do... Denival. O irmão do Maílson. Ele é melhor do que esse cara que tá aí. Bota o irmão do Maílson, pô. O cara tá dizendo que tu já fosse goleiro da Ponte Preta de Orobora. Não, eu era goleiro lá em Peixinhos. Agora o cara disse aqui que Colasso é melhor do que esse Saulo. Colasso. O Bruno falou pra mim que o problema do Carlos Eduardo é que ele atrai gol. Sabe aquele goleiro que Lembra que o Wilson Souza, a gente dizia que ele atraía problema? Quando o Wilson estava... E é verdade. O Carlos Eduardo atrai gol. Então, o Carlos Eduardo sai, ele atrai o gol. Bota Denival. Chama gol. Bota o menino dos juniores. Porque, por exemplo, a torcida do Corinthians tá triste, mas não tá arretada porque o cara perdeu o pênalti. Porque é um potencial menino, porque é um cara jovem, não é? E tem um futuro muito grande. Então se é o irmão do Maílson que faz aquela lambança, é um menino muito novo, né? O torcedor não desconta. Agora, sendo Saulo,
Ah, não pode, não pode. E Tá errado. todos os acontecimentos depois do pênalti foram empanados por tudo que aconteceu, né? E a gente terminou não Claro. analisando tecnicamente o jogo do Sport com o Vasco. O Sport jogou uma grande partida, o Vasco não Foi. fez nada. O Verdade. Vasco dizia, eu estava comentando dela, ele dizia assim, eu não vejo por onde o Vasco chegar no gol do Sport, não, porque não levou nada, não teve uma falha de marcação no primeiro tempo, a cabeçada do Alex Teixeira, que a bola bateu no travessão por falha de Saulo, que sai Foi. errado do gol, né? Ele cabeceia na trave. Não Perfeito. tem mais nada do Vasco, não. Ele faz uma falha. Não, se tivesse que ter um ganhador, o ganhador seria o Sport. Sim, Né? sim. No tempo normal. Né? Aí encontra um gol daquela forma, o Vasco da Gama, e aí acontece aquela palhaçada toda depois, e agora o Sport vai pagar a conta, né, em relação àquelas situações que não vale nem a pena a gente estar falando mais. Né? Deixa eu só esclarecer uma coisa, porque tem muitos colegas de imprensa, e eu sou amigo de muitos deles, porque vou trabalhar, inclusive, domingo, vou fazer uma reportagem para a ESPN, a gente está na ESPN já desde 2017, e eu conheço muita gente lá, e eu estou vendo os debates. Às vezes as pessoas não contextualizam o que acontece e não entendem algumas particularidades da terra local. Então, quando eles analisaram o tumulto que aconteceu, eles não entendem que ali, aquele setor ali, fica a torcida do mal, ficam os marginais. Se o Raniel tivesse ido para a arquibancada frontal, tivesse ido para as sociais, ou para a própria torcida do Vasco, que estava do lado oposto, não teria acontecido a invasão de campo. Ele poderia ter sido xingado, claro, jogaria um copo de cerveja nele, talvez, mas não o que aconteceu, aquela chuva de objetos sacudida, é preciso que eles entendam o porquê aquilo aconteceu. Primeiro, Raniel, eu liguei para Tininho, tá? Para Constantino Júnior, porque Constantino Júnior foi da Inferno Coral. E eu perguntei, Tininho, Raniel era integrante da Inferno Coral? Ele disse, não, Léo, não deu tempo. A comunidade onde ele morava era a base da Inferno Coral. E ele cresceu vendo a rivalidade entre a Inferno Coral e a torcida jovem. Mas não deu tempo porque ele foi muito jovem para ser jogador de futebol. Então, ele foi com 12, 13 anos, já entrou no Santa Cruz. Mas ele sabia dessa rivalidade. Ele vivenciou essa rivalidade. Então, aquilo que ele fez, o pessoal que está comentando lá no sul do Brasil, que é um crime criticar o Raniel, não é bem assim. Primeiro, eu sou adepto do Zico. Zico era um cara que fazia um gol. O Flamengo fica sempre, a torcida do Flamengo, do lado esquerdo das cabines de imprensa do Maracanã. Do lado direito sempre ficou a torcida do Vasco. Quando o Zico fazia um gol do lado direito, das duas, uma. Ou ele cruzava o campo para comemorar com a torcida do Flamengo lá do lado esquerdo, ou ele ia para a geral, porque a geral ficava lá embaixo, e aí existiam torcedores de Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, tudo misturado ali. E ele ia para a geral. Então, o cara ia assintosamente para uma torcida adversária, ele tem que saber o que pode acontecer. E você ir assintosamente para uma torcida de marginais, que é o caso, sabendo que eles são marginais, sabendo que eles têm um histórico com o Raniel. Raniel perdeu um pênalti quando jogou pelo Cruzeiro aqui, e a torcida, essa torcida do Sport, os amarelinhos, começaram a xingar, dizendo tipo, como se ele fosse usuário de drogas. Ele teve problemas na família com relação a drogas. E aí, cheirador, começaram a dizer um bocado de coisa dele. Ele guardou aquilo ali. Quando ele pega a bola para bater o pênalti, ele já sabia que se fizesse o gol, ele iria assintosamente provocar aquela torcida do Sport. Então não digo que ele não teve culpa, que ele sabia. Quando ele pegou, quando ele pegou na bola, eu disse, se ele fizer o gol vai ter merda. Eu pensei nisso, né? E lamentavelmente ele foi irresponsável. Agora, Léo, nada. Nada justifica. Se ele tivesse mostrado os ovos, né? Peraí, Se ele tivesse mostrado o cunhão, aquilo que Papai Noel faz nas costas, pronto. Não justificava um bandido entrar e agredir uma pessoa que está trabalhando ali, porra. Ô, Deva, o que faltou para esse cara ser preso? A imagem do cara você tem. Todo mundo viu o que ele fez. Foi um crime visto por todo o país. E ao invés da gente dar um exemplo, a gente tinha que dar um exemplo. Ó, aqui em Pernambuco, quem faz isso aqui, ó, que esse cara tá fazendo? Vai pra cadeia. Isso. Aí não. Preserva a imagem da pessoa. A lei diz que tem que preservar a imagem. Puta que pariu, velho. Calma.
Calma, Desculpa, viu? Você tem um. Desculpa, viu? A bombeira, cara, a bombeira chorando no outro dia. Na reportagem lá. Não, Léo, pega a imagem do portão se abrindo e aquela avalanche de animais entrando. Eles entraram por quê? Com raiva do Raniel, não é? Teoricamente foi isso, não é isso? Sim, sim. Aí entra aquela avalanche, tem os malucos entram dando murro no ar em ninguém. E se dirige. Parece um menino que vai dar um murro no marido dela, no bombeiro. No bombeiro, porra. Rapaz, faz isso não. Aquilo é doença. Aquelas pessoas, elas são doentes, né? Léo, tá acabando o horário. Faltam 5 minutos e a gente... Tu tá enxugando a gente. A gente já começou com 1 hora, foi para 45 minutos. Tu não quer mais trabalhar não, bicho? Tá desacostumado aí, Léo, a não trabalhar. Léo, é meia hora, Léo, porque eu tenho o que fazer, Léo. A gente fazer aqui. A gente também tem que fazer. Eu tenho que fazer aqui. Mas, Léo... Aí, Léo, me diga só uma coisa. Você ainda acredita em quem? no Sport subir? Você está fazendo essa pergunta para mim. Tem razão. Não cabe não. Para você não cabe não. A pergunta não cabe para mim. Para você não cabe. Essa pergunta, especialmente depois do resultado, né? Sim, cadê tua toalha? Cadê tua toalha? Eita, esqueci, rapaz. Saulo jogou no chão de novo. Não, esqueceu não. No chão de novo. Esqueceu não. Agora você caiu da real. Saulo sacudiu. Ô, Deva. Você está transferindo. Léo, você está transferindo responsabilidade. Não faça isso. Falando sério. Deva, não houve um segundo, um único segundo, a partir dos 40, o pênalti foi aos 45. Não houve um só segundo entre 40 e 45 minutos do segundo tempo em que não tivesse me lembrado de tu, bicho. Eu dizia, mas vai ser arretado. Vou pegar 30... os dois times empatados, lado a lado. O Sport dando no Vasco, ganhando a 4ª seguida. A Deval tá morto. Isso eu ia minuto a minuto. Quanto tempo falta? Aí Saulo me faz aquela M. Pronto. E aí acontece o que aconteceu. Quando teve o pênalti, parece que tu fosse uma luz na minha cabeça. Pá, Léo Medrado. O que ele vai dizer dessa vez? Né? Foi de lascar. Paciência. Agora, Léo, para não dizer que a gente não falou das flores, sim, que palhaçada é essa de tirar o jogo do Náutico dos aflitos e levar para a Arena de Pernambuco? Na Arena não, é pro Arruda. Arena. Arena. Mudou de novo? Arena. Mudou de novo? Não, ontem era Arruda. Não, o jogo é na Arena, Léo. Eu tô ficando doido. Disseram que na Arena não pode, Deva. O presidente do Náutico não pode ser na Arena, porque é mais exposto. Porque tem mais lugares para invadir, não tem fosso, não tem grade, não tem nada. É na Arruda o jogo. Dá uma olhada aí, você tá com o computador, eu não tô não. Mas para mim o jogo é na Arruda. Não, o meu computador tá desligado, eu tô hoje no outro lugar. O jogo é na Arena, Léo. Por favor, torcedores, entrem aqui e digam onde será o jogo do Náutico. É uma vergonha para 2 jornalistas como nós. Não, para você. É para você, não é para mim não. É para você que está no dia a dia e está dizendo que o jogo é na Arruda. Bolinha, diz aí, Bolinha. Fala para Deval onde vai ser o jogo do Náutico, por favor. O jogo é na Arena. Arruda, Deval, tá aí, pô. É lógico que é no Arruda o jogo. Puta merda, o jogo é na Arena, cacete. Todo mundo vai dizer na Arruda, Deval. Olha aí, Deval. Dá uma olhadinha, vê aí. Eita, entrou um que disse que é na Arena. Outro disse que é na Arena também. Outro falou que é na Arena. Mudando para a Arena. Mudando não, o jogo é na Arena. Você é mal informado. Não sou mal informado, eu vi a mensagem do setorista do clube. Então você e sua equipe estão mal informadas. É diferente. Mais uma eu sei disso. Eu sei disso. Eu estou sabendo disso. Eu estou sabendo. Estou dizendo que é no Maracanã. Léo, eu sei disso. Eu sei disso desde ontem à noite, pô. Não é possível que eu estou furando o João Vitor, que eu estou furando você. Não é possível, rapaz. Peraí, né? Se foi pro sim, eu passei batido. Mas de todo jeito, Léo, isso é um absurdo. Não existe, vai testar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ora, é aquilo que eu digo. Aí o pessoal do Náutico vai ficar puto comigo. É o tamanho da caixinha, né? É o tamanho da caixinha. O Náutico nunca vai ser um time grande, né?
eu fiquei muito chateado com isso, porque é o segundo atestado de incompetência que a gente dá, que a gente assina. Absurdo. O primeiro atestado de incompetência foi... Eu pensei que isso nunca acontecesse aqui em Pernambuco, que seria a história da torcida única no estádio. Nunca. Eu pensei que a gente fosse nos dobrar aos marginais. Porque quando você bota a torcida única, é como se a gente não tivesse competência para administrar 2 torcidas no estádio de futebol. E eu disse, isso nunca vai acontecer aqui, e aconteceu. O segundo atestado de incompetência é tirar um jogo dos aflitos, um jogo que ia ter 5 mil pessoas no máximo. Não vai ter 2 mil, pô. Se tiver, não vai ter 2 mil, pô. Eu estou botando um estouro. Se fosse 5 mil pessoas, a gente não tem condição de controlar 5 mil pessoas. E o pior, o Náutico não está com medo da torcida do Grêmio, nem briga da torcida do Náutico com o Grêmio, não. O Náutico está preocupado com a torcida má dele. Aquela facção que tem dentro do Náutico, do que eles podem fazer. Não deixa os caras entrarem, porra. Não deixa eles entrarem na sede, não deixa eles passarem pelo portão. Pelo amor de Deus, para com isso. Absurdo, absurdo. Realmente eu soube que ontem que ia ser o Arruda, mas ontem também eu soube que mudaram para a Arena, porque vai ter uma... Aí observe, as autoridades sabem, e as autoridades vão permitir que a Inferno Coral faça uma festa ali perto do Arruda. Uma festa que será nociva à sociedade, ao povo ali da região. E a deixa polícia... fazer e prende, tem coisa melhor do que isso. Deixa fazer, prende, cerca e prende. Ué, eu falo há 50 mil anos aqui, Ô, Léo, tu é muito, tudo que eu gostaria... Tu é muito inocente do Rosarinho. Escuta essa frase aí. Eu falo há muitos anos. Tudo que eu gostaria de saber é onde vai cair um raio. Por quê? Porque se eu souber onde vai cair o raio, eu tiro a pessoa de baixo e evito que ela morra. Tudo que eu queria saber é onde esses caras vão se encontrar para prendê-los. A gente sabe onde eles vão estar e não prende. Depende de quem eu tiraria, né? Eu não tiraria qualquer um, não, viu, Léo? Se eu soubesse onde caiu o raio e tivesse ali uns caras... Aquele cara, por exemplo, que chutou a bombeira, não, que eu não tirava, não. Que vira com o raio para lá. Não, aí é problema teu com o raio. Corre aí, torce para não cair em cima de tudo. Não. Olha, acabou. Tchau. Até pra semana, viu? Eu tenho o que fazer. Pra semana a gente se vê. Tchau, fica com Deus. Valeu, tchau.